Podcast Dani e Dan, Mulheres em Sintonia. Duas nordestinas arretadas, Dandara Brasil, direto da Bahia, e Daniele Tavares, lá da Paraíba, juntas para dar voz às histórias, às lutas e os sonhos de muitas mulheres. Com muita emoção, essas vozes chegam para abraçar, inspirar e fazer o coração bater no ritmo da vida. Vem com a gente que as vozes das mulheres estão ecoando forte e o papo tá bom demais. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dan e Dan, Mulheres em Sintonia. Eu sou Daniele Tavares. E eu sou Dandara Brasil e estamos aqui para mais um episódio do podcast Dan e Dan. Um espaço onde mulheres se encontram, se reconhecem, se conectam e trazem suas histórias de uma forma única. E estamos aqui hoje com uma convidada muito especial para nós, né, Dan? Sim. Dentro do podcast também a gente quer dar um alô para vocês em toda Rio Grande do Sul, Santa Catarina, através da TV+, e para todo o Brasil, porque hoje o podcast Dan e Dan tem atravessado grandes territórios. Hoje nós estamos recebendo aqui uma mulher muito especial, uma mulher que nós já temos uma conexão e que vai contar hoje sua história de uma forma única. Recebemos uma mulher que não chegou ao empreendedorismo por acaso. Ela chegou pela vida, pelos desafios, pelas responsabilidades e pela necessidade de continuar meio em meio a tudo e às suas demandas do cotidiano. Ela é empreendedora, mãe e enfermeira. E carrega a sua trajetória, a experiência de quem precisa sustentar muitos papéis ao mesmo tempo, sem deixar de lado a sua própria sensibilidade. Seu negócio nasce do cuidado, do olhar atento, da escuta e da sensibilidade em perceber o outro para além da aparência. Hoje ela atua com moda feminina e semi-joias. Mas o que ela entrega vai muito além disso. Ela entrega experiência, autoestima e conexão com a identidade feminina. E no centro disso tudo existe uma mulher em construção constante, em busca de crescer, se organizar e expandir o seu negócio com mais clareza e estrutura. Seja muito bem-vinda ao podcast Dan e Dan, Mulheres em Sintonia. Cris. Olá, agradeço a Dan e Dan por estar aqui participando desse programa que é assim fantástico, eu sou muito fã, né? Desde que elas começaram, né, com a história particular de cada uma, eu me identifiquei muito, né? E hoje eu vim conversar um pouquinho, né, com vocês, com Dan e com toda a audiência, né, sobre a minha caminhada empreendedora, né, enquanto enfermeira, né, cuido de mulheres, e enquanto empresária também, né, de moda feminina, semijoias, também sigo a mesma linha de cuidado de mulheres, né, sempre de forma personalizada, humanizada, identificando suas dores, e satisfazendo os desejos das mulheres que me procuram. Cris, me conta, em que momento da sua vida o empreendedorismo começou a fazer sentido? Eu acho que eu tinha uma vontade latente, né? Desde a infância, meu pai era comerciante, e aí eu acho que eu tinha um desejo lá no coração, né? Comecei minha carreira profissional como enfermeira lá em 2002, e em 2019 eu tive uma questão de saúde, precisei fazer uma cirurgia, e foi assim o primeiro momento desde que eu comecei minha vida profissional que eu precisei me afastar das atividades laborais, né? Então isso mexeu um pouquinho comigo, né? Pela questão de produtividade, e aí querer fazer algo mais e aproveitar esse tempo, né, que eu estava me recuperando para fazer alguma coisa, né? Eu sempre gostei de moda, né?
de me vestir bem, já usava algumas marcas que eu era fã, né, de carteirinha, e aí me veio o insight durante esse tempo de começar a vender, né, vender utilizando o canal do Instagram, né, e aí comecei a estudar um pouquinho sobre marketing digital, estudar um pouquinho sobre as dores, né, o que é empreender verdadeiramente, né, o que é você prestar um serviço para o outro, né, satisfazer as dores, e aí nasceu a Anda Fashion, né, que o nome surgiu a partir de uma grande paixão que eu tenho na vida, que são minhas duas filhas, né? E aí o nome delas é Amanda e Fernanda, e aí tem a terminação Anda, e aí surgiu a ideia do nome Anda Fashion, né? E aqui estamos caminhando. Em 2020 eu comecei o negócio, né? Anda Fashion, e aí estamos até hoje caminhando, né? Melhorando, qualificando cada vez mais os serviços prestados para que a gente ofereça uma excelente experiência de compra. Não é só vender roupa, é levar autoestima, né? Melhorar a autoimagem das mulheres que procuram a gente e às vezes até um bate-papo para a resolução de algumas dores emocionais que de alguma forma eu consigo contribuir com elas. Primeiro eu quero te dar os parabéns e dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui. E quanto mais a gente vai dialogando com as mulheres que participam aqui do Mulheres em Sintonia, a gente vai aprendendo muito. E eu fiquei tocada enquanto a gente falava sobre o seu processo, te apresentava muito por cima os seus olhos emocionados, né? O quanto você amou Cris. Que bom. Eu vi a mesma coisa, eu tô toda arrepiada aqui, porque foi a mesma coisa que eu vi, um brilho, né, no olho, Sim. no olhar. Muito amor. Oh. E antes da gente passar para essa parte do que te levou, né, a escolher a moda para além do que você já trouxe, hoje você acumula vários papéis. Você é mãe, você é esposa, você é filha, você é enfermeira, você é empreendedora, você é amiga, você é companheira, né? Como é que você faz, ou tem feito, ou tem conseguido sustentar tudo isso na prática hoje? Esse é o grande desafio, né? Eu acho que é pedir muita força a Deus, né? Resiliência, constância, né? E acreditar mesmo no propósito, né? Hoje eu vejo que, por exemplo, a loja, ela tem uma escalada que é a passos pequenos, a passos menores, né? Porque eu não tenho uma dedicação exclusiva, né? E aí eu me sinto feliz, né? E eu acho que quando a gente faz o que gosta, a gente faz tudo de maneira mais leve, né? Mas queria falar também que vale a pena uma terapia, e vale muito, né? Porque a gente, enquanto mulher, a gente acumula muitos papéis. E isso, numa vida agitada, uma hora ou outra a gente fica bem sobrecarregada, né? E aí a gente precisa dessa energia, dessa renovação de energia diária. E assim, celebrar também o que é verdadeiramente fonte de energia pra gente, né? Deus, o sol, o mar, né? A família, pilares que realmente deixam a gente mais revigorada, né? E mais feliz com o que a gente está fazendo. E aí a gente vive de forma cíclica, né? Sim. A gente cansa um pouquinho, claro, nós somos humanas, né? Eu sou humana. E aí a gente cansa um pouquinho no meio do percurso, mas a gente descansa, renova as energias e volta renovada. Então é a preocupação, na verdade, com o cuidado, né? O cuidado com o CPF, para a gente fortalecer cada vez mais o CNPJ e o CNPJ ter a cara do CPF, né? Sim. Então eu zelo por isso, que é para que minha essência. loja tenha a minha essência, né? Que é o cuidado. Então eu zelo muito por isso, né? E fortalecendo cada vez mais, buscando inteligência emocional, autoconhecimento, a gente vai elaborando melhor os processos, né? Da loja e do empreender, fazendo com que a gente tenha sucesso. E eu ia perguntar justamente sobre isso, sobre essa rotina toda. O que é que pesa mais assim no seu dia a dia e que poucas pessoas não veem, mas você sente? O que pesa mais é a autocobrança, sabe? Aquela questão de... eu ainda sou um pouco perfeccionista e aí me cobro muito
E esse eu acho que é a grande questão hoje, que às vezes fica um pouquinho mais pesado em alguns momentos, porque eu quero sempre fazer o melhor, né? Hoje eu entendo, né, de forma consciente, que o importante é a gente fazer da melhor forma com que a gente tem no momento, né? A gente não vai ser perfeito o tempo todo. Na verdade, nós não somos perfeitos, né? E isso eu venho buscando, né, de forma consciente, ter essa paz, né, menos autocobrança, né, mais gratidão para a gente mudar esse contexto e seguir em frente da melhor forma possível sem adoecer. Sim. Quando você fala em atendimento humanizado, o que isso significa para você dentro do seu negócio? É enxergar a mulher de forma única, personalizada, com toda a história que ela tem, com todas as dores que ela tem, né? Com respeito acima de tudo, sem rótulos, mais ouvidos, né? Para tentar entender o que realmente ela precisa naquele momento, para eu satisfazer da melhor forma possível, né? Como eu falei, não é só vender roupa, né? Mas é todo um contexto envolvido para que eu preste um excelente serviço para aquela mulher, né? Então é bem isso, enxergar como ela gosta de ser tratada, né? E quebrar um pouquinho aquela crença que todo mundo não, a maioria das pessoas tem, que é de tratar o outro como eu gostaria de ser tratada. Não é assim. A gente tem que perceber, né, na fala do outro, através da audição mesmo, como é que aquela mulher gosta de ser tratada, né? E isso é extremamente importante, né? Hoje eu posso falar que tem dado muito certo, né? Eu tenho muitas clientes fiéis, exatamente por conta disso, por conta desse contato do humano ser extremamente importante pra gente. Ô Cris, você lembra de alguma experiência marcante que alguma cliente sua sentiu, que você percebeu esse impacto desse seu diferencial no atendimento? Teve já algumas falas, né, com relação à roupa, com relação à identidade, com relação à sensibilidade. Muitas clientes falam: Cris, parece que você já sabe como é que eu gosto de me vestir, né? E isso é muito interessante, né? A gente começa a ter essa identidade e a gente vê esses feedbacks que realmente a gente está fazendo, está no caminho certo, né? Uma das últimas questões, até com Semijoia, falando de relicário até, né? Eu tive uma situação que me tocou muito. Fique à vontade. Que foi uma cliente que queria fazer um relicário, mas tinha perdido, eu não lembro se foi exatamente o pai ou a mãe, né? E queria fazer um relicário para a irmã. Só que na conversa eu percebi que ela não tinha vivido o luto. E aí minha preocupação qual foi? Será que é o melhor momento, né, para ela fazer aquele relicário? Então não é só vender, né? Tem um propósito por trás. E aí depois da conversa, né, ela me agradeceu. E aí a gente teve essa conversa e no momento posterior ela me manda, né, um outro WhatsApp falando: Cris, como foi poderoso, né, a nossa conversa poderosa. Ela realmente viu que ali não era o momento dela fazer um relicário. Não ia ser bom nem para ela e nem para a irmã, que ela queria presentear a irmã, né, de ter a imagem do pai ou da mãe guardado, mas com um significado diferente da intenção dela, que era, na verdade, guardar como uma lembrança, com muita amorosidade, só que o significado seria diferente naquele momento. Iria trazer muito sofrimento, porque ela não tinha vivido ainda o luto, né? E isso me marcou bastante, né? Principalmente que foi uma época que isso aconteceu ano passado, que eu tinha perdido meu pai. Respira. Bebe um pouquinho de água. Temos uma terapeuta aqui, duas mulheres sensíveis, que entendem. Fica muito tranquila. Eu iria perguntar para você agora, por que uma mulher deveria escolher você dentro do seu mercado?
Mas aí eu trago algo de bastidor mesmo. Já que você falou do relicário, a gente aproveita até para mostrar a sua sensibilidade. E eu fico mais encantada porque, assim, a gente se conhece, né? E ontem, quando eu disse sobre comprar uma roupa, que eu ia ser a sua cliente, inclusive a gente até brinca, como mulheres de negócio, a gente traz tantas mulheres poderosas que a gente quer ser cliente de todas, né? Então, assim, eu realmente começo agora a direcionar as minhas compras para você. E assim, gente, esse macacão, vamos falar um pouquinho da roupa dela? A Cris só me perguntou o tamanho. Eu tinha falado de trazer uma camisa, uma peça de cima. E quando ela colocou, você colocou roupas que eram a minha cara. Né? Então, assim, a sua sensibilidade, ela ultrapassa aquilo que você só vê, mas é de sentir mesmo. E é uma das coisas que hoje eu prezo muito, é comprar roupa, não pela beleza somente, mas que deixe o meu corpo confortável. Porque imagine você comprar uma roupa, vai sair e tá pinicando, né? Tem tecidos que pinica o corpo da gente, que incomoda a gente. Então eu fico encantada como essa sua sensibilidade no olhar, ela ultrapassa esse campo da sintonia. Uhum, isso, perfeito. E eu que já sou cliente, né? Vou até falar minha experiência, porque me emociona também quando Cris se emociona, porque eu senti isso em todos os momentos que nós tivemos negociações, né? E ela tem esse cuidado de verdade, de oferecer o melhor, adaptado à realidade, à minha realidade. Então, eu amo roupas confortáveis, de qualidade, onde você sabe que vai sentar e o eclé não vai explodir. Para outras regiões, né, eclé, zíper. Na minha terra se chama até ri-ri. Né, Essa eu não sabia, não. Ri-ri, vamos rir. Territórios. E eu gosto de roupas assim. E quando eu conheci as peças da Cris, eu vi que tinha essa identidade. E quando o primeiro momento que eu tive de contato com as peças e com ela, eu comprei acho que umas 2 peças, se eu não me engano. Acho que, se eu não me engano, foi esse conjunto já de cara. E se eu pudesse, usaria todo dia, eu teria um de cada cor. Porque realmente ela traz conforto, ela traz qualidade também. E essa sensibilidade, de fato, ela não faz venda forçada. Sim. Porque a gente vê muito isso. Eu sei que é uma questão mesmo de você precisa vender, né, para ter um retorno, enfim. Mas a Cris, ela respeita a cliente. Se ela trouxer 10 peças e a gente não gostar de uma, não tem problema. Ela sai feliz do mesmo jeito. Porque ela não forçou algo que a gente não queria. Então isso é muito singular. Parabéns, Cris, pela sua forma de agir, pela sua emoção. Tenha certeza que nós mulheres precisamos disso. Chega de correria, chega de comprar por impulso, chega de comprar porque uma vestiu e a outra, uma blogueira usou. Não, a gente tem que usar aquilo que nos faz bem. Porque, assim como a gente já trouxe também outras convidadas aqui, outras participantes, que traz algo que faz bem para a nossa saúde, né, para o nosso ego, e roupa faz bem pra gente também, faz bem pro nosso ego, até pra saúde, às vezes, né, a depender da situação. Porque imagina você não tá bem e veste uma roupa apertada, que você tá com medo de explodir a qualquer momento. E não é essa preocupação que a gente tem com suas peças. Então esse olhar delicado seu é muito importante. Obrigada. Não precisa agradecer, é a gente que agradece, né, por você ser diferente no mercado. Cris, tem algum desafio que hoje você acha que precisa enfrentar para chegar no subir de nível, subir ao próximo patamar? Tem algo que você identifica hoje? Hoje eu acho que mais ousadia e menos autocobrança, né? Como eu tinha falado anteriormente, fazer, né? Eu zelo, eu prezo pelo fazer bem feito, mas às vezes com a exigência com nível muito alto, né? Não com relação à qualidade do serviço que eu presto, mas com relação a algumas situações, algumas dinâmicas mesmo empresariais, que às vezes a gente precisa ser um pouco mais fluido, né? E mais ousada.
Eu realmente sou uma pessoa de muitas ideias e às vezes pouca ousadia. Eu preciso ter mais ousadia para implementar todas as ideias que eu tenho. Eu acho que é o grande desafio no momento. Pois você está falando aqui isso na frente de duas mulheres ousadas, né, Dan? Total. Porque a gente tem muitas ideias e muita ousadia. Então vamos se unir aí que com certeza a gente vai... E o que é que... na verdade, assim, eu ia perguntar para você o que é que ainda trava o seu crescimento? Eu acho que a atenção dividida, né? Para a questão de enfermagem e o empreender com moda, né? Então eu ainda tenho uma atenção dividida e ainda tenho também às vezes essa questão de achar que o outro não faz tão bem como eu, né? Questão de centralização de atividades, e isso não é legal, né? Para quem quer crescer, a gente tem que descentralizar mesmo. Mas eles estão na caminhada. Eu acho que essa é uma realidade de muitos empreendedores, né? Que tem duas tarefas, dois trabalhos, né? Temos muitos empreendedores hoje que também são CLTs, que também trabalham em cargos públicos e que é muito difícil ter esse controle, né, dos dois. Mas eu te acho, assim, uma guerreira, porque você já venceu muitos obstáculos sozinha, né, às vezes sem apoio. E eu queria até saber de você, porque você já falou que pretende chegar daqui a 5 anos no cenário nacional. E eu gostaria de saber o que você identifica que seria o primeiro passo, o próximo passo para que isso aconteça. Eu acho que no ano de 2025, né, eu dei um grande passo, né, com relação ao apoio até do Sebrae, né, fazendo mentorias, né, e depois desse impulso inicial, eu sigo também fazendo mentorias, né, vendo muito, né, e fazendo consultoria com pessoas que são do mesmo nicho que eu e que tem um resultado excelente, né? E aí a gente vai se inspirando nessas pessoas, né? E buscando, na verdade, o caminho, né, que essas pessoas fizeram de forma estratégica para alavancar o negócio, né? Então, assim, é uma caminhada contínua, né? Mas que eu acho que eu dei um grande start mesmo no ano de 2025, e aí esse ano eu continuo nessa caminhada, né? Nesse momento meu negócio é só online, né? Mas a gente já estuda também esse caminhar para o físico, né? Por uma questão até de especificação mesmo de clientes, né? Aqui no cenário local, eu percebi que as mulheres, pelo menos as mulheres que eu atendo, que fazem parte da minha persona, elas gostam, né, de ter essa experiência do toque, do experimentar roupa, né? E aí o que é que acontece? Para o meu público local, eu vendo mais presencialmente, né? E aí também tenho essa oportunidade de fazer bag delivery, né, que é levar a sacola para cliente, para as clientes VIPs que já são fiéis, né, então eu proporciono isso também dela experimentar a roupa em casa, com calma, com tranquilidade, né, e aí levo e pego, e ela fica com as peças que ela achar melhor, que tiver com uma conexão com ela naquele momento, né. Isso a gente facilita, né? E aí a gente vai vendo, e sim, a questão para o cenário nacional, eu consigo vender online de forma mais tranquila, e para a população local, né, que eu falo de Salvador e região metropolitana, eu vendo mais de forma presencial. Então eu já vi essa necessidade para o meu crescimento não ficar só no online, né? Ter o físico e o digital, os dois caminhando em paralelo. Então esse é o nosso próximo projeto. E para quem está assistindo online, né? Quem não está aqui presencialmente e ainda não está usando as roupas da Cris, eu posso garantir que se você fizer uma compra com a na Anda Fashion, você vai receber seu pedido do jeito que você especificou, com todo o cuidado. E você vai sentir daí. E eu tô falando isso porque antes mesmo até de nós termos o podcast, eu já era cliente da Cris. E
a primeira gravação que a gente fez, eu usei uma roupa que eu comprei com você. Eu lembrei disso hoje. Então, assim, eu já sou cliente antiga. Eu espero que eu seja uma dessas VIP. Dan vai ser também. E, de fato, os clientes locais aqui de Salvador, ela mostra a peça. A gente tem o tempo que a gente quiser pra gente experimentar, provar, avaliar. E quem tá de longe, que não tiver essa oportunidade, né, de querer levar até você, mas com certeza o que chegar, vai chegar com todo esse cuidado também. É isso. Exatamente, me sinto honrada. Eu que me sinto ser cliente VIP. Eu ia até brincar um pouquinho com você, porque essa é a diferença da Dandara para Daniele, né? E foi bem interessante ontem, em reunião de pauta com você, quando eu perguntei, você vai trazer roupa, vai trazer acessórios? E uma fala sua me chamou muito a atenção, né? Que são algumas crenças que nós, mulheres, sobretudo quando adentramos esse universo da empresária, porque a empreendedora tem um olhar, a empresária vai para um outro olhar. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, será que seria parecido com isso realmente que ela trouxe, ou seria um diferencial? Né? Então, quando você trouxe na sua fala anterior do que ainda pode vir a te bloquear, ou um desafio, e é uma das coisas que as pessoas às vezes não acreditam, como eu e Dani, uma relação improvável, nordestinas completamente diferentes, mas que por alguma coisa teve um fio de sintonia. Em 72 horas a gente criou um projeto que seria um podcast de desabafo, e de repente isso se torna um negócio. E de repente a gente pensa em fazer um reposicionamento do que é o podcast hoje. E quando a gente pensou que ia fazer, o negócio já estava acontecendo, né? E aí, eu acho que isso acontece porque a gente se arrisca a fazer coisas diferentes. Eu tenho um lado mais de, será que eu realmente vou olhar tanto que o outro está jogando sobre mim? A gente tem que testar, né? E aí a gente ontem conversando, a gente tem uma ideia para você que a gente não vai falar aqui. Vocês aguardem. Segredo. Porque se você topar, se arriscar com a estratégia que nós pensamos, se preparem. Uau! É porque nós somos ousadas, né? Como se falou. Vamos. Tem ideias. Você é uma mulher assim, que tem muita criatividade, de fato. Eu acompanho o seu Instagram. E eu me encanto, porque não é aquela... Passa o próximo história, pá. Não tem dinamismo, tem movimento nas suas postagens. Isso é muito interessante, porque prende a nossa atenção e dá vontade de comprar. Direto eu falo, ai meu Deus, eu não posso ver, tô tentada. E é isso. E eu arrisco a dizer que a gente quer, né? Quem sabe a gente consegue colocar uns vídeos no seu episódio, com algumas roupas, alguns acessórios, algumas peças suas. E aí eu quero falar também sobre esse presente que ela trouxe pra gente. Deixa eu dar um... Ó. O carinho. Ela é essa pessoa mesmo, é essa mulher carinhosa, cuidadosa, delicada. Olha como vem o relicário. E uma coisa, Dan, que muitas pessoas reclamam, né? Os vendedores, a gente chega e já pergunta, tá procurando o quê? Tá procurando aquela coisa rápida. E o diferencial de Cris é isso, que ela não tem essa... Sim. Ela tem muito cuidado, de fato. Oh, meu Deus, que coisa mais linda. Ali, ó. Lucas está trazendo. Eu vou mostrar. Eu falo muito aqui dos babies, né? Dos meus babies. Aí ela trouxe pra mim o relicário com a foto dos dois e aqui atrás do meu marido baiano. Amei. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada. E o meu, quando a Cris falou sobre fotos, eu fiquei pensando, coloco a da minha mãe, porque eu não tenho filhos, coloco dos meus pets, coloco eu e o meu marido. Aí eu pensei, um relicário tá falando que tá aqui no coração. E eu estou bem em um momento de olhar para mim, para não me perder nesse universo que depois da pandemia tá tão ansioso. Então eu resolvi colocar aqui a foto do podcast
para que eu nunca me esqueça de todo o potencial da mulher de negócio que eu tenho me tornado. E uma foto de um livro que eu consulto muito, que é sobre o sagrado feminino, para que eu não me perca do universo das terapias, de estar presente, de estar viva, vivenciando aquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é o hoje. Gratidão. Eu também agradeço, Cris. Muito obrigada. Eu amei, amei. Já vi, inclusive, né, você mostrando lá nas suas redes. E sempre quis ter um, aí agora chegou de surpresa, sem esperar. E olha o cuidado, né? Todo caprichozinho. Ainda tem aqui uma caixinha transparente que serve para guardar o relicário, para não arranhar. Ó, tá vendo, gente? É sobre isso. Sobre esse cuidado. E Dan tava falando, né, sobre todas essas questões. Eu lembrei agora de uma participante que falou sobre o coração, né, que ela faria um colar e o relicário está bem realmente nesse na local, altura do nesse coração. lugar. Muito expressivo. A gente carregar quem a gente ama, quem a gente gosta, né, próximo ao coração. Sim. É muito representativo, né? E o significado de relicário é exatamente isso, né? O lugar de você guardar coisas importantes, né? E aí, nesse caso, fotos importantes, né? De momentos importantes. E como Dandara falou, né? É muito importante a gente lembrar o tempo todo que a pessoa mais importante na nossa vida é a gente. Se a gente não estiver bem, nada mais vai estar bem, né? Então é bem isso, da gente se amar, se priorizar, cuidar do corpo, da saúde, né? A saúde física, mental e espiritual. Então essa tríade tem que estar equilibrada para que a gente caminhe em paz e tranquila. Mais uma vez, eu ia dizer, a gente está chegando ao final, né? Eu ia perguntar para você qual é a mensagem que você deixa para as mulheres, onde elas podem te encontrar, onde elas podem viver essa experiência com você hoje, agora. A mensagem que eu gostaria de deixar é exatamente isso, né? De valorização ao ser feminino, né? Amor, respeito, né? Então, se ame, se cuide, se respeite, se valorize acima de tudo, né? Vocês podem me encontrar nas redes sociais, né? Em Anda Fashion, né? Tem um perfil do Instagram, que é o @andafashion.oficial. Tem a minha página também de enfermeira, que é @cris.enf, né? Que eu publico algumas questões relacionadas ao cuidado feminino, né? Se alguém tiver interesse também, pode falar comigo, né? Que eu respondo todas, né? Posso demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo, né? E aí é isso. Eu quero aproveitar, inclusive, para falar que no próximo dia 12 de maio é o dia da enfermagem. E Cris, que é enfermeira, e eu tenho certeza de quem é atendido por ela, que sente esse cuidado, essa delicadeza. Então também quero prestar essa homenagem a você aqui, também pelo seu outro lado profissional. O lado obrigada. do cuidado na área da enfermagem. Parabéns, Obrigada. Cris. E outra coisa, Cris, dizer para você que você, para mim, eu fico muito feliz com todas as mulheres que sentam aqui, porque verdadeiramente são mulheres que compõem esse ecossistema de mulheres em sintonia. Você é a prova viva daquilo que, enquanto terapeuta, eu sempre digo para as mulheres, no final da escolha, sempre é você que escolhe. A vida que você tem, o peso que você carrega são escolhas. E mesmo com tantas demandas, com tantas crises em cima de um único corpo, você não perde jamais a sua doçura, a sua delicadeza. E aí você comprova que a teoria, na prática, ela pode existir, sim. Gratidão pela sua vida. É possível. É possível. E a vaidade feminina, que eu acho também isso impressionante, porque diante de tantas demandas, né, nós às vezes a gente esquece de ter esse cuidado com a nossa aparência, com o nosso, né, com o nosso corpo, e você se cuida, você é vaidosa, você é feminina, isso é muito precioso, você é uma mulher, assim, de luz, Sim. De fato de luz. E a você, mulher, que também tem um negócio, que também é uma mulher de luz,
e que precisa que o mundo enxergue seu negócio com mais clareza, você encontrou aqui o espaço correto, o lugar certo, para você contar a sua história de uma forma simples, mas de uma forma muito profunda. Porque nosso podcast, ele tem o dever e o dom de trazer mulheres que têm uma história muito impressionante ou única para contar. E se você se identifica assim, entre em contato com a gente que a gente vai explicar muito bem como participar do nosso podcast. Espero que venha e vai ser muito bem-vinda e que essa participação traga também para você e para o seu negócio muitas experiências positivas. A gente sempre termina, Cris, com uma palavra. Mas hoje, se você quiser, você pode concluir uma frase, uma palavra, um sentimento. Gratidão pela nossa existência. Anda Fashion. Que bom que a gente se encontrou no universo dos negócios, mas sem se perder no nosso sentimento e na nossa essência. Isso aí. Vou deixar assim de manhã desse lado, de tarde desse lado. Eu vou me olhar para eu não esquecer